Jesus não quer que você seja pobre e nesse vídeo eu vou falar para você um pouco mais da minha ideia sobre meu ponto de vista, né, sobre essa questão. Bom, galera, quero começar aqui falando que, cara, eu tô aqui num cenário diferente, né? Tô na BigQuest hoje, tô aqui no meu escritório. Só que é o seguinte, eu não sou nenhum estudioso sobre teologia, eu leio a Bíblia, acredito em Deus, acredito que a gente tem um propósito, tem uma missão nesse mundo e, e que também a gente, ao mesmo tempo, está aqui por uma espécie de acaso divino, né? Mas eu vejo muitas pessoas que confundem a pobreza com a humildade, a pobreza, né, a escassez com a fé, com a devoção a Cristo, com a devoção a uma vida religiosa, e isso é um perigo tremendo, porque se você for puxar, cara, a pobreza, em suma maioria, ela só traz pontos negativos. Geralmente uma pessoa é pobre porque ou ela não trabalha o suficiente, né? Ela tem preguiça de correr atrás, ela não gosta do desconfortável, e não gostar do desconfortável é o oposto do que Jesus prega. Nada do que Jesus fez foi confortável, absolutamente nada. Todos os grandes feitos dele, tudo que ele fez na vida dele foi desconfortável pra caramba o tempo inteiro. E se tem uma lição que ele pode nos dar é que você tem que amar o desconforto e ponto. Então é desconfortável trabalhar, é desconfortável você querer buscar as coisas, de sentar a bunda na cadeira para fazer acontecer, de estudar e tal. Não, é muito mais simples você sentar a bunda na cama e ficar vendo TikTok, né? É muito mais simples. Então, o primeiro ponto que a gente analisa é isso, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um senso coletivo, né, de que ricos não entram no céu, riqueza não pode, lá. E durante muito tempo eu tive um pouco desse conflito, né? Tanto é que eu me afastei um pouco de igreja, justamente pelo fato de que eu não gostava disso, né? Dessa, primeiro, desse hábito constante de ficar pedindo dízimo. Eu achava isso errado em algumas igrejas as que eu frequentava, eu não gostava disso. Eu via a igreja muito mais como um âmbito de monetização do que de fé genuína, né? E ao longo do tempo eu aprendi que existem igrejas e igrejas, né? Então, e essa minha mágoa, ela era muito mais sobre os homens do que sobre Deus, né? E isso foi muito bom porque, cara, quando eu enxerguei esse ponto, eu voltei a ter uma frequência muito maior com a Bíblia, indo em missa, em culto, enfim. Eu também não tenho muita religião. Você é evangélico católico? Cara, eu cresci numa igreja, numa família católica, também vou ao culto. Ou seja, eu acredito em Deus, mais do que religião. Outro ponto, cara, que eu via, né? As igrejas, elas pregam muito esse lance da riqueza, né? Que a riqueza é ruim, que você não pode. O amor ao dinheiro sobre todas as coisas que é ruim, a ganância é ruim, né? E isso é uma coisa básica, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, aconteceu uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, ano passado, né? E tinha pessoas rodando vaquinhas para você conseguir doar, né? Para o Rio Grande do Sul, só que essas vaquinhas eram falsas. Eles pegavam o dinheiro que era doado para o Rio Grande do Sul, né? Essas pessoas foram presas algumas, né? Mas várias fizeram isso. E isso para mim é uma ganância no nível extremo, é você se vender no nível extremo e é amor ao dinheiro. E isso para mim é uma riqueza que não vale a pena, né? Até porque quando a gente fala de igreja, cara, e riqueza, os pastores às vezes vão pregar isso, só que esses mesmos têm relógios de 100 mil reais no pulso. Os mesmos pastores que falam que riqueza, quem é rico não entra no céu e que você tem que doar tudo, são aqueles que quando vão para fora andam de executiva, né, pagando 20, 30 mil reais numa passagem. Então é um pouco hipócrita, né? Oxe, doa o dinheiro inteiro também. Mas eu entendo, né, o ponto, assim, né? Existe uma linha muito tênue, né, entre você adorar ao dinheiro mais do que a Deus, né? E mais do que a sua própria vida, a sua própria família, né?
E aí eu vejo que isso é um ponto também. E aí, voltando pro lado bíblico da coisa, que eu quero não só ficar comentando sobre o que acontece no mundo nesse vídeo, mas também falar de Bíblia como um todo, né? A gente tem algumas vezes que aparecem parábolas, histórias que contam muito sobre esse lado, né, de escassez e abundância, né, de riqueza dentro da Bíblia. A Bíblia, por incrível que pareça, ela não condena, né, a riqueza, ela incentiva você a enriquecer, a prosperar, né? Você pega livro de provérbios, cara, é basicamente isso, ele é um tutorial de como ficar rico, né? E de como não só ficar rico, mas como perpetuar essa riqueza. Ou seja, bizarro, né? A gente tem, por exemplo, a parábola dos talentos, né? Onde um servo muito rico deixou talentos para cada... Um servo não, né? Um chefe deixou talentos para cada servo porque ele iria viajar. E aí, para o primeiro servo, ele deixou 5 talentos e falou, multiplica esses talentos para mim, né? Quando eu voltar da minha viagem, eu quero ter mais talentos. Para o servo 2, ele também falou a mesma coisa, só que ele deixou apenas 2 talentos. E o servo 3, ele deixou apenas um talento. E foi dada a missão para os 3 de conseguirem multiplicar, né, etc. No servo 1, que recebeu 5 talentos, quando o chefe chegou, ele tinha multiplicado e feito 10, ou seja, ele estava com 10, ele multiplicou durante esse tempo da viagem do chefe. O servo 2 estava com 4 talentos, ou seja, ele estava com 2, ficou com 4, multiplicou, dobrou também. Só que o servo 1, que só recebeu um talento, ele enterrou o seu talento para que ele não perdesse, né? Ou seja, ele não teve ali a capacidade de arriscar, de trabalhar para conseguir multiplicar esse talento. E aí o chefe viu aquilo e falou, cara, você foi um preguiçoso e por conta disso eu estou retirando esse talento que lhe foi dado, porque você não o multiplicou. O que isso tem a ver com a sua vida? Tem a ver que Deus nos dá talentos. E se você receber um talento, por exemplo, de ter uma visão de que as pessoas comuns não têm, se você é um inconformado, se você não se contenta com a média, se você já busca empreender e não faz por onde, você muitas das vezes pode ser esse servo que tem um talento e decidiu enterrar ele, do que necessariamente o cara que está multiplicando esse talento, né? Deus também fala sobre a multiplicação quando, por exemplo, teve a história dos peixes, né? Então, Jesus multiplica peixe. Teve a história também quando tinha poucos pães, né? E uma multidão escutando Jesus. E aí perguntam para Jesus, como é que a gente vai alimentar essa multidão? A gente só tem aqui uma meia dúzia de pães e 2 peixes, né? E Jesus fala para eles, vocês têm pouca fé porque ele consegue multiplicar aquilo várias e várias vezes. Ou seja, a gente percebe na Bíblia uma tendência muito forte dentro da multiplicação. A gente não vê uma tendência muito forte na escassez, né? A gente vê que Deus se manifesta de maneira abundante em diversas, em praticamente todas as vezes, né? Desde do amor que Deus vai ter, desde das bênçãos que Ele entrega a quem segue e acredita e faz por onde, né? Então, essa visão de que você não pode enriquecer, de que Deus não quer ter riqueza e blá, 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 tudo isso, na minha visão, é uma puta mentiragem que líderes religiosos que não são, de fato, seguidores de Cristo criaram para manter as ovelhinhas dele dentro do pasto, dando dinheiro para esses caras que são pilantras e não entendem nada do evangelho. Construíram uma igreja com o objetivo de ganhar dinheiro. E esses caras, eu acho eles pilantras tão quanto a galera lá do Rio Grande do Sul que fica rolando doação com vaquinha falsa. Então, isso me estressa um pouco, né? Não me estressa, na verdade, eu acho isso muita sacanagem. Porque, cara, a gente tem que pregar uma visão para o mundo, para a geração, de que você tem que evoluir, você tem que continuar, você tem que multiplicar. E não que você tem que retroceder. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Né? Porque o processo até você conseguir multiplicar as coisas que você tem, ele é muito lindo, ele é muito belo. Né? Você tem um grande motivo, você tem um grande propósito. Isso vai te alimentar para várias coisas na sua vida. Né? Então para com essa bullshitagem aí. Se você tem medo, eu tinha antigamente, eu tinha vários bloqueios antes de eu começar a enriquecer.
cara, será que enriquecer é bom? Será que vale a pena? O rico é triste, não entra no céu, essas mentiraiadas aí que a galera conta, né? Então, se você espera essa permissão para enriquecer, vai para cima, cara. Vai para cima. Evolui, estuda, trabalha, busque o desconfortável, acordar cedo, dormir tarde, se exercitar, comer bem, ler a Bíblia. Porra, até a Bíblia não é simples de ler, mano. Já percebeu? Até a Bíblia não é simples de ler. Ou seja, tem que ser desconfortável, né? Porque é nisso que a gente cresce. É nisso que a gente evolui, né? Então, minha opinião é essa, galera. Jesus quer te ver rico e não caiam nessas pilantragens que as pessoas comentam por aí. Obviamente, o querer ver rico não é querer ver ganancioso, né? São coisas muito diferentes. Então, se inscreva nesse canal se você gosta das minhas visões de mundo, gosta das coisas que eu falo e opino por aqui. É um canal onde eu só compartilho, gravo aqui as coisas aqui. Tem minha câmerazinha que eu boto pra gravar e falo pra vocês o que tá no meu coração. E é isso. Tamo juntos, bora que bora.